Texto de Isaías, capítulo 45, versículo 22. Queiram colocar-se em pé, por favor, para a leitura deste texto. Isaías 45, 22, apenas este versículo, diz assim: Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim e sereis salvos. Queiram sentar-se, por favor. Entre os capítulos 39 e 40 de Isaías, há uma distância de 150 anos. Até o capítulo 39, está se trabalhando para evitar que se aconteça o que é cantado no momento do capítulo 40. O povo está desterrado, foi levado para fora de sua terra em 587 a.C. Esta história pode ser lida no segundo livro de Crônicas, no capítulo 36. Judá, o Reino do Sul, foi invadido, saqueado, os judeus foram mortos. Na primeira leva, 200.150 foram levados cativos, ficaram apenas os lavradores da terra. Aquele grande grupo que foi levado, muitos se aculturaram, depois não quiseram voltar. O capítulo 40 acontece 70 anos depois do que está narrado lá em 2 Crônicas 36. Eles estão fora de sua terra há 70 anos. Eles estão profundamente decepcionados. Já comentei isso anteriormente, o sentimento deles está expresso no Salmo 137. Junto aos rios de Babilônia, ali nos assentamos e nos pusemos a chorar, recordando-nos de Sião, Jerusalém. Nos salgueiros que há no meio dela, para quem não sabe, salgueiro que nós chamamos de chorão, nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas, pois ali aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os que nos atormentavam, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? E aí no capítulo 40 de Isaías aparece um profeta. Depois de 70 anos de sofrimento do povo, ele começa com a sua pregação. Consolai, consolai o meu povo. São as boas novas que depois de 7 décadas o povo escuta. É hora de fazer as malas e voltar para casa. O povo vai voltar para casa. Quem é o homem que canta isto? Consolai, consolai o meu povo. No versículo 3 do capítulo 40 se fala dele. Eis a voz do que clama. Preparai no deserto o caminho do Senhor. Ele é um tipo de João Batista. Assim como João é o arauto de um novo caminho que Jesus veio abrir, este é o arauto de um novo caminho que o próprio Deus vai abrir para levar o povo de volta para casa. Esta é a mensagem que surge nesta segunda parte de Isaías. Olha, vocês que estão chorando, desterrados, com saudade de casa, querendo regressar, façam as malas. Vocês vão voltar para casa. Surgem as perguntas: como? Quem é que vai nos liderar? Muitas coisas poderiam aparecer na mente deles. Deus não nos ajudou no passado, tanto que nós caímos nessa situação. Se isso que o profeta está falando valesse alguma coisa, que Deus vai nos ajudar, que Deus vai nos levantar, nos recuperar, nós não teríamos chegado a este ponto que chegamos. Deus nos deixou aí sozinhos. Então eles começam a olhar em redor, porque o profeta continua: consolai, consolai o meu povo, é hora de voltar.
Então eles começam a olhar ao redor em busca de um Salvador. Quem será que vai nos levar de volta? Serão os deuses da Babilônia? Será Ciro, lá o rei da Pérsia, que vai vencer Babilônia? Quem é que vai nos levar de volta para casa? Começam a olhar para todos os lugares, e aí no capítulo 45, Deus precisa chamar a atenção deles. Olhai para mim. Vocês querem a vida consertada? Olhem para mim. Vocês querem voltar para casa? Olhem para mim. Vocês querem parar com este tormento, com a agonia do sofrimento, porque estão banidos? Olhem para mim. E assim começa o nosso texto. Olhai para mim e sereis salvos. Estavam olhando para tantos lugares, querendo voltar para casa, refazer a vida, e deviam olhar para o lugar certo. Ao meu saber, não há aqui ninguém desterrado. Quem está aqui está de livre e espontânea vontade. Passou o tempo de banimento, desde que o presidente João Batista Figueiredo lançou aquela frase: o lugar de brasileiro é no Brasil. Pode fazer muitas críticas, mas ele foi o autor desta frase. Não há banidos nem desterrados aqui. Os estrangeiros e filhos de estrangeiros já fizeram sua vida por aqui e não querem voltar. Imagine voltar lá para o Líbano, né? Quem quer? Fica por aqui, aqui está bom, com todas as dificuldades. Mas por vezes há pessoas vivendo no cativeiro, harpas penduradas. Elas não têm nenhum motivo para cantar. A vida delas é uma vida de provação em provação, sofrimento em sofrimento. Raramente experimentam momentos de alegria. Passam muito mais por sensação de cativos, de desterrados, do que propriamente de alguém que está na sua própria casa. Há muita gente com harpa dependurada nos salgueiros da vida, sem nenhuma alegria, sem nenhum entusiasmo. Já amanhece o dia pensando como é que vai viver mais um dia. Às vezes olham em busca de solução. Quem é que pode me ajudar a colocar a vida em ordem? Olham para vários lugares, procurando salvadores, quem pode conduzi-los, e a palavra de Deus, que é eterna, que permanece para sempre, disse Jesus, passarão os céus e a terra, mas nenhum tio se passará da palavra de Deus. Continua ela a dizer, olhai para mim e sereis salvos. Não há outro lugar para olhar, não há outro Salvador, há apenas este, olhai para mim. Talvez a semelhança dos judeus que estavam ouvindo esse profeta, alguém possa dizer assim, tá, eu vou nessa. Deus já me deixou na mão no passado. Tanto deixou na mão que eu estou nesta situação que estou. Se isso que você está falando valesse alguma coisa, eu não estaria passando por essa crise que eu estou. Isso aí, de estar com harpa dependurada, eu estou. Não tenho nenhuma alegria, a vida é um fardo, eu já acordo aborrecido, eu não vejo nenhuma perspectiva. Então, isso aí tudo não faz sentido nenhum para mim. Até agora, eu não senti nada que Deus pudesse fazer que mudasse a minha vida. Queria analisar a experiência deste povo, compará-la com a experiência que muitos de nós vivemos e tirar as lições daqui. E o assunto é bem fácil de deduzir, apenas duas ideias. Primeira, os olhares errados, como eles fizeram, muitos hoje fazem. E segundo, o olhar certo e por que olhar para ele. Comecemos para os olhares errados. Lá está o povo sofrendo. Aparece o profeta anônimo e ele começa, consolai o meu povo. Falai benignamente a Jerusalém. Ele só tem palavras boas. Bradai-lhe, gritai-lhe, que a sua malícia já acabou, sua iniquidade está expiada, já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Está na hora de receber a recompensa. É hora de parar com o choro. Reprimam as lágrimas, está dizendo ele. Então o povo começa a olhar em busca de um Salvador. Para onde olharam? Primeiro olharam para os deuses da Babilônia. Eles tiveram um raciocínio muito simplório. Nós criamos no Deus verdadeiro, o Deus de Israel, Yahvé.
Babilônia chegou e nos venceu. Então os deuses de Babilônia são mais fortes que os nossos. Então quem sabe os deuses de Babilônia? Então começaram a olhar para as divindades da Babilônia. O culto deles era tão simples, tão desprovido de pompa, de glória, e eles olham então aqueles templos enormes dos babilônicos. O santuário de Etmananki era considerado uma das obras-primas, uma das joias da cultura religiosa daquela época. Tanta coisa imponente, Babilônia era chamada de a rainha, a joia, o orgulho dos caldeus. É como um sujeito que morasse lá, espero que nenhum cearense aí se zangue, em Quixeramobim. Não deve ser um lugar muito bonito, porque Chico Buarque disse, mamãe contou que faça um bruto sucesso em Quixeramobim, e de repente o sujeito chega na Quinta Avenida em Nova York, fica deslumbrado. Saíram lá da roça, Jerusalém, e de repente chegam na capital do mundo, Babilônia. Não será que é melhor olhar para esses deuses? Vejam, essas procissões, 100 mil, 200 mil pessoas na rua. Que altares suntuosos, que palanques que eles conduzem em andor. E aí diz o profeta em 45:20, dizendo que não é para os deuses de Babilônia que devem olhar. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos os que escapastes das nações. E aí diz ele, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Vocês pensam que isso é grande coisa? Isso é uma estátua de madeira, foi feita por homens, isso não tem poder de salvar. Por favor, não estou falando mal de nenhuma religião, de nenhuma prática. Estou me limitando a ler o texto bíblico. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Ficaram impressionados com o poder político de Babilônia e pensaram que o poder religioso valesse alguma coisa. Algumas vezes as pessoas hoje pensam da mesma maneira. Elas buscam solução em lugares errados. Deu certo com aquele lá, vai dar certo comigo. Eu me recordo quando os médicos disseram para minha mãe que ela era paciente terminal. Então, minha mãe conheceu uma pessoa que recebeu cura no baixo espiritismo. E ela foi para lá. Deu certo lá. Quem sabe dará certo aqui. Deu certo com aquela pessoa. Quem sabe dará certo comigo. Muitas vezes nós buscamos soluções e não o que é certo. E algumas dessas soluções momentaneamente podem nos atrair, mas acabam depois puxando muito mais para baixo e arruinando a pessoa por completo. Babilônia também seria julgada. Suas divindades seriam despedaçadas. O que o profeta está dizendo é o seguinte: por mais difícil que seja a situação de vocês, um erro mais grave ainda que vocês podem cometer, além de todos do passado, é trocar o Deus verdadeiro por paliativos. Em vez de buscar um acerto na vida, buscar um conserto de situações. Eles estavam sofrendo porque foram infiéis a Deus, envolveram-se em idolatria, feitiçaria, injustiça social. Quando se lê o quadro que o profeta Amós e o profeta Oséias mostram, quadro semelhante ao nosso, corrupção administrativa, uma elite empresarial abusiva, uma liderança política corrompida, parece que eles estavam lendo os jornais de hoje. Tudo isso havia levado a nação à ruína. Mas em vez de consertar a vida, estas pessoas buscavam resolver o problema e não mexer no fundamento, que era o seu relacionamento correto com Deus. Há pessoas que buscam paliativos para a sua vida e não solução. Elas sofrem porque estão longe de Deus. Elas sofrem, elas têm dificuldade porque se afastaram de Deus. Elas não buscam a Deus, elas não têm convicções, elas têm conveniências. Elas procuram o que é melhor sem mexer na estrutura, cosmética, epiderme, mas não o fundo, não o coração. Eles precisavam se aproximar de Deus com a vida modificada, decididos a um compromisso com Deus. Há pessoas que vão atrás de ídolos, de espíritos, de soluções exóticas e fáceis. Pague, dê uma oferta, alguém vai orar por você, mas em vez de conserte a sua vida com Deus.
Arrependa-se dos seus pecados. Reconheça que você é uma pessoa que tem vivido longe de Deus. Não é verdade que muita gente hoje não tem nenhum interesse por Deus, por coisas espirituais, por vida reta? Ama o erro, gosta disso, regozija-se. E depois, quando se vê em dificuldades, busca apenas eliminar as consequências, mas sem mexer no fundamento? O fundamento já vinha de longa data, abandonaram Deus verdadeiro. Agora começam a olhar para deuses falsos. Há pessoas hoje que vão atrás de ídolos, de espíritos, de drogas, mas não mexem no principal, acertar a vida com Deus. Estava olhando para o lugar errado. O primeiro lugar é para dentro de si. Onde é que eu pequei? Onde é que eu estou falhando? Em que a minha vida tem de mudar? O Novo Testamento chama isto de conversão. É o reconhecimento da pessoa de que o que está errado não é o mundo, é ela. E que ela precisa acertar a sua vida com Deus. Não adianta pedir a Deus para quebrar o galho, para contornar a situação e continuar nas mesmas práticas, nas mesmas coisas. Olhavam para deuses que não podiam livrá-los. Olhavam também erradamente para a sua própria escravidão. Olhavam para o problema, em vez de olhar para Deus. Mas quem vai nos tirar daqui? Os caldeus são tão poderosos. Babilônia, a capital da Caldeia, é a cidade mais rica, mais poderosa do mundo. Quem vai nos tirar daqui? Muitas vezes também as pessoas olham muito mais para o seu problema do que para Deus. Em vez de reconhecer a necessidade que tem de Deus e mirar os olhos no poder de Deus, estas pessoas dizem: o meu fardo é muito pesado, não há escapatória para mim. Elas choram a sua dor. Elas não param para pensar que existe um Salvador. Conta essa história de um fazendeiro que, numa ocasião, comprou uma Bíblia. Nunca tinha visto uma. Começou a lê-la. E, na medida em que se aprofundava na leitura bíblica, se apoderava dele um sentimento profundo de convicção de pecado. De quão desagradável aos olhos de Deus era a sua vida. E então ele comentou com a esposa: mulher, se o que este livro diz é verdade, a nossa situação é terrível. Nós estamos perdidos. Continuou a ler, continuou o Espírito a trabalhar no seu coração, e algumas verdades começaram a descortinar-se mais para ele. E ele disse: mulher, se este livro é verdadeiro, nós podemos ser salvos. Interessado, dedicou-se mais à leitura, e na medida em que mais também o Espírito trabalhava na sua vida, e mais a beleza do Evangelho se abria para ele, então ele radiantemente disse para a esposa, disse: mulher, se este livro é verdadeiro, nós podemos ser salvos. Muitas vezes as pessoas param no primeiro estágio. A minha vida está torta, eu estou longe de Deus, eu já passei da idade, eu deveria ter feito isso quando eu era mais jovem, o que eu vou dizer lá em casa, o que eu vou dizer para os meus parentes, o que eu vou dizer para os meus netos, o que eu vou dizer para os meus filhos, o que eu vou dizer no trabalho, o meu tempo já passou. Em outras ocasiões a pessoa pensa assim: não tem mais jeito, a minha situação é tão ruim. Um dia alguém me trouxe aqui uma pessoa com um problema de drogas. E tentando ajudar a pessoa, esta pessoa chorando me disse assim: pastor, não tem mais jeito. Eu estou mesmo no fim do caminho. Não tem mais solução. A única coisa que me espera é a morte. Não tem nada que me livre disso. Às vezes a pessoa esquece até que Deus é maior e que o poder de Deus é maior. Eles olhavam também para a sua situação. 2 erros. O primeiro, colocar a confiança em quem não pode libertar. O segundo, cair em desespero, presumindo que não há libertação. São olhares errados. Uma parte do povo chorava dizendo: penduramos as nossas harpas, não dá mais para cantar, vamos só chorar.
então é só choro de miséria, só choramingação. Outra parte de pessoas, outro grupo de pessoas olha para todo lugar. E Deus continua dizendo: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os moradores da terra, porque eu sou Deus e não outro. Este é o olhar certo. E entramos então na segunda parte do nosso assunto, o olhar certo e por quê. Olhai para mim e sereis salvos. Nesta segunda parte de Isaías, sabem qual é a palavra mais repetida? Eu. Esta é a palavra que mais aparece, eu, e usada por Deus. Há duas maneiras de se pronunciar a palavra eu no hebraico, ani e anoki. Anoki é a forma mais solene, é a forma mais pomposa, que chama mesmo a atenção para a pessoa. Não é um eu apenas de passagem, é o eu aqui, ó, olhem para mim, eu mesmo. E é sempre anoki que Deus está usando nessas primeiras partes. Eu, é para mim, pessoal. Esta é a palavra mais comum que Deus usa. Acompanhe-me em alguns textos para ver como é que Deus põe o foco na sua pessoa e como é que isso pode nos ajudar. 41:13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudarei. Capítulo 41, versículo 27. Eu sou o que primeiro direi a Sião: ei-los, ei-los. E a Jerusalém darei um mensageiro que traz boas novas. 42:6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomei-te pela mão, eu te guardei, eu te dei por pacto ao povo e para a luz das nações. 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória a outrem não a darei, nem o meu louvor às imagens esculpidas. 43:1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. 43:3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Por teu resgate eu dei o Egito, e em teu lugar a Etiópia e Seba. No hebraico não há maneira de se usar o verbo sem o sujeito. Em português, podes fazer isto. Posso chegar a dizer: falei, então já se sabe que sou eu. Mas no texto em português, quando aparece o verbo e não o sujeito, é por uma questão de estilo do tradutor. Mas em todas as vezes Deus está pondo a ênfase nele. Eu mesmo. E ele continua em 43:11-13. Vocês estão olhando para outros salvadores? 43:11-13. Eu sou o Senhor, fora de mim não há salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu mostrei. Deus estranho não houve entre vós, vós sois as minhas testemunhas. Eu sou o Senhor, fora de mim não há salvador. Eu sou Deus, operando eu, quem impedirá? No versículo 15, eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. No mesmo capítulo, agora no capítulo 43:25, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Porque o povo dizia: mas como é que Deus vai nos perdoar? Nós fizemos tantas coisas erradas. Às vezes nós dizemos isso: olha, eu tenho tanto pecado, tem tanta coisa errada na minha vida, eu falhei tanto, eu errei tanto. Eu fui um beberrão, eu fui um adúltero, eu fui um desbocado, eu fui um espancador, eu errei tanto. E chega a Deus e diz assim: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Como disse alguém, Deus tem uma excelente memória para lembrar da nossa fé. Mas Deus tem uma péssima memória para lembrar dos nossos erros, quando nós estamos cobertos pela fé
e pelo sangue de Jesus Cristo. No capítulo 45, no versículo 3, ele diz assim: Eu sou o Senhor, o Deus de Israel, eu te chamo pelo meu nome. 45:5, Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus, eu te cinjo, ainda que tu não me conheças. Não despenderei muito mais tempo, mas ainda neste capítulo 5, quero chamar a atenção para de 6 a 8 e 12 e 13. 6 até 8. Para que se saiba, desde o nascente do sol, o leste, e desde o poente, o oeste, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu faço o mal, eu sou o Senhor, eu faço todas as coisas. Destilai-vos céus, dessas alturas a justiça, chovam nas nuvens, abra-se a terra, produza a salvação, e ao mesmo tempo faça nascer a justiça. Eu, o Senhor, as criei. E depois 13, eu é que fiz a terra. No 12 e 13, eu o despertei em justiça. Ou seja, quem é o personagem principal nesta história toda? Não é o povo com seu sofrimento, não é o profeta, é Deus. Ah, se nós lembrássemos que o sujeito das ações em nossa vida deve ser Deus. E que quando a fé é colocada nele, quando nós cremos nele e assumimos um compromisso e abrimos o coração para ele, é ele quem faz as coisas. Forçamos portas, empurramos portas, tentamos resolver, nós nos esfalfamos de atividade, nós nos esgotamos e desesperamos porque insistimos em agir sozinhos. Ele diz, sou eu. Deus é o sujeito principal de toda a segunda parte do livro de Isaías. Ele chama a atenção para si. Talvez você esteja olhando para tantos lugares, talvez esteja tentando abrir portas por si próprio, tentando resolver-se de problemas graças à sua habilidade profissional, a uma teia de relacionamentos humanos, ou deixando de lado para ver o que vai acontecer, ou pior, batendo em portas erradas. E Deus dizendo, olha para mim, sou eu quem faz todas estas coisas. Como é necessário olhar para Deus, e como é necessário compreender que Ele deve vir à frente, e que a fé deve ser posta nele. Ah, se nós compreendêssemos isto. Tão simples as palavras de Jesus em Mateus 6,33. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tão simples. Eu em primeiro lugar. É isso que Deus diz. É isso que Jesus diz também. Coloquem o Pai em primeiro lugar. Ponham o Pai à frente. Coloquem a fé nele. Esta é a palavra mais comum. Por tudo isto, olhem para mim, diz ele. E 3 razões ele dá. Primeiro, ele é único. Todos os outros são invenções. Nós temos um corinho, acho que até o cantamos hoje, mais temível do que falsos deuses. Ainda bem que se usa a expressão falsos deuses. Mas há um outro que diz que o Senhor está acima dos outros deuses. Não há outros deuses. Os outros são pseudos, só há um Deus. O resto é invenção humana. Volto aqui a esta briga deste profeta em Isaías com a idolatria. Eu quero ler o trecho. Está no capítulo 44. Volto a dizer que eu não tenho nenhuma preocupação de atingir a religião de ninguém. Tanto que nem farei comentário. Vou me cingir a ler o texto. E você é inteligente. E vai entender o que o texto diz. Isaías 44, de 14 a 20. Um homem corta para si cedros, ou toma um cipreste, ou um carvalho. Assim escolhe dentre as árvores do bosque. Planta uma faia, e a chuva faz crescer. Então ela serve ao homem para queimar. Da madeira toma uma parte, e com isso se aquenta. Acende um fogo e assa o pão. Ele usa a madeira para isso. Faz uma fogueira e assa o seu pão para comer. Aí, continua o versículo 15. Também faz um Deus. Como é que pode, né? A pessoa faz um Deus. Ela faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela. Ele queima metade no fogo. E com isso prepara a carne para comer. Faz um assado. E dele se farta.
também se aquenta e diz, já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto, faz para si um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua súplica dizendo, livra-me, porquanto tu és o meu Deus. E aí diz o profeta, nada sabem, nem entendem, porque se lhe untaram os olhos para que não vejam, e o coração para que não entendam, e nenhum deles reflete, e não tem conhecimento, nem entendimento para dizer, metade queimei no fogo e assei pão sobre as brasas. Fiz um assado e dele comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ei ao que saiu de uma árvore? E aí ele diz no versículo 20, apacenta-se de cinza. Que coisa! Deuses criados à imagem e semelhança do homem e que não podem livrar. Às vezes, olhamos para esses pagãos adorando animais. Num determinado lugar, uma tribo adora um jacaré. Em outro lugar, se adora o boi. E aí dizemos assim, mas que povo estúpido. E gente que adora o dinheiro. E gente que adora o trabalho. E gente que adora um time de futebol. Lá o combalido futebol carioca, pelo menos é pródigo em coisas engraçadas. Então eu estava lendo hoje na internet que o pai de um jogador que jogava no Vasco e agora foi para o Flamengo, quer dizer, trocou 3 por 3, não é nem 6 por meia dúzia. Mas trocou 3 por 3, nada por nada, disse, vou deserdar o meu filho. Aí ontem eu estou olhando aqui o Correio Popular e está lá o colunista esportivo dizendo isto é salutar porque estimula a rivalidade. Eu falei, meu Deus, que mediocridade do pai, que mediocridade de um colunista. As pessoas são tão vazias, elas não têm causa. Elas não têm razão para viver. Elas são tão fúteis, tão ocas, que a razão delas para viver é um time de futebol. Eu tenho um time de futebol, eu gosto. Mas vocês pensam que eu vou brigar por causa de um homem de perna feia, cabeluda, dando tapa na orelha da bola, porque alguns batem na orelha da bola, ganhando num mês o que a gente não ganha num ano, e gente brigando por causa disso? O Deus de alguns é o futebol. Pessoas vazias, em busca de uma causa. Elas não têm nenhuma substância. Que tristeza, né? Que pobreza. Lá estão aquelas mocinhas tendo chilique por causa do cacá, ou porque vão lá para ver um conjunto. Hoje é fácil fazer um conjunto musical. Não estou sendo racista, põe 4 negros bem bonitos, uma loira seminua, e pronto, vão cantar pagode, pronto, tá, vai fazer sucesso. Vou a mocinha lá para frente ter chilique. Falta de conteúdo. As pessoas não têm razão para viver, elas são tão pobres emocionalmente. Elas são tão fúteis. Qual é o Deus delas? Algumas não têm nada. Então seus deuses são um artista de televisão. Seus deuses são um cantor, um jogador de futebol. Elas procuram alguma coisa para dar significado à sua vida, porque a sua vida é descorada. Os outros são invenções de Deus. Eu sou o único, olhem para mim. Não olhem para lugar nenhum. Você quer dar sentido à sua vida? Não é um jogador de futebol, não é um time de futebol. Imagina se um sujeito vai buscar sentido da vida no Palmeiras. Está perdido. Não é isso. Busca alguma coisa de valor. Creia no Senhor. Esta é a razão, ele é único. Segundo, ele age. Foi ele que permitiu a ida do povo, porque o povo pecou. Foi ele quem deixou aquilo acontecer. E muitas vezes ele deixa que aconteçam coisas assim em nossa vida. Por que é que Deus deixou que estas coisas acontecessem comigo? Para ensinar algumas lições. Há pessoas que nunca se lembram dele. Não é verdade que muitos de nós só procuramos por Deus quando a situação fica feia? Alguns vêm à igreja. Nós vemos isso aqui. De vez em quando a igreja enche de gente com problema. Resolvido o problema, elas somem. Ou então dizem para o membro da igreja, ora por mim. Depois que o problema está resolvido, ele chega e diz, olha, agradeçam lá por mim, porque a situação resolveu, e obrigado porque vocês oraram. Muitas vezes, Deus permite. Aqui ele permitiu. Mas agora já passou. Consolai o meu povo, estas coisas passaram. Essa é outra lição.
O castigo de Deus, a aprovação de Deus, ou, numa linguagem bem infantil, a palmada de Deus é curta. O amor é longo. A misericórdia é maior. Está lá em Lamentações. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam cada manhã. É como pão fresco. Cada manhã a misericórdia de Deus é nova. Amanhã, dia 3, Ele terá misericórdia nova para nós, porque a misericórdia do dia 2 já estará envelhecida. E isso é tão bonito. Terceiro, Ele é o que cumpre o que promete. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Consolai, consolai o meu povo, é hora de voltar para casa. Nós não acreditamos nisso. Olhem para mim, olhai para mim, diz ele. Eu vou fazer vocês voltarem para casa. E eles voltaram. Aí lá no Salmo 126, na ordem está antes do 137, mas foi escrito depois. No 126 ele cumpriu o que disse, trouxe o povo de volta para casa. Aí o povo canta no Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, nós éramos como os que estão sonhando. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Deus faz grandes coisas, Ele transforma o pranto em alegria. Uma passagem muito bonita da Bíblia está em Apocalipse 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Ele não manda alguém limpar, Ele limpa, Ele seca. E Ele limpou as lágrimas do povo. O Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo tem poder para secar as lágrimas. Até as lágrimas que não aparecem. Lágrima interna, lágrima do coração. Lágrima emocional, existencial. Basta olhar para Ele. E aí o Novo Testamento nos diz isto. Hebreus, no capítulo 12, versículo 2. Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Há um para quem olhar, Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai, e o texto grego é este, olhai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Não olhe para outro lugar, olhe para Jesus. Olhe fixamente para Jesus, ponha os olhos nele. Não olhe para outro, porque o outro não vale. Não olhe para pedaço de pau, olhe para Jesus. Não olhe para a chucaveira, olhe para Jesus. Não olhe para uma garrafa de aguardente, olhe para Jesus. Não olhe para o problema, olhe para Jesus. Ponha os olhos no lugar certo. Muitos olham para outros lugares. E muita gente, mesmo depois de me ouvir, continuará sem olhar para Jesus. Mas um dia, queiram ou não, concordem ou não, creiam ou não, todos os olhos se voltarão para Jesus. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém, diz o Senhor. Um dia ele virá, e todos os olhos se voltarão para ele. Será o dia mais fantástico da história da humanidade. Ele virá para colocar o ponto final da história, para levar a sua igreja, e todos terão de olhar para ele. Olhar de júbilo. Para os que creem nele, será um dia festivo. Será o dia mais feliz da nossa vida. Para alguns, um olhar de aturdimento. Como? Que negócio é esse? O que é isto? Para outros, um olhar de medo. Mas todos terão de olhar para ele. Por isso a Bíblia diz, hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. E diz ainda a Bíblia, hoje
se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O tempo de olhar para Jesus é agora. Olhai para mim, diz o Senhor. Olhe agora. Agora, Ele tem a mão de misericórdia, de graça, de bênção. Um dia, você vai olhar, não para o Salvador, mas para o juiz. Hoje, olhe para o Salvador, porque hoje é o tempo oportuno. Nós cantaremos o hino 265, Ter as Vidas em Olhar para Jesus.